E aí galera, beleza? Tudo bom com vocês? Bom, hoje a gente vai ver oração e período, tá? Vai ver o que cada um significa e como diferenciá-los, beleza? Vamos lá. Bom, a gente já viu os elementos e as características da frase, tá? Se você tiver na dúvida ainda, se você quiser ver de novo, já fiz um vídeo sobre isso, tá? A frase tá lá atrás, dá uma olhadinha lá, certo? A gente aqui vai se ater à oração e ao período. E vai ver que a frase também está inserida nesses dois elementos, certo? Bom, o período, gente, nada mais é do que uma frase verbal que se estrutura em torno de um ou mais verbos, tá? Então, eu posso ter 10 verbos nesse período, tá? Quanto mais verbos eu tiver, mais completo o meu período fica, mais elementos gramaticais. Quanto mais elementos gramaticais eu tiver, mais completo o meu período fica, tá? E possuir, aí ele fala, uma frase verbal que se estrutura em torno de um ou mais verbos, possui sentido completo e termina com um sinal de pontuação. O sinal pode ser uma exclamação, as reticências, ponto final, ponto de exclamação, tá? O período pode ser constituído por uma ou mais orações. A gente costuma aprender que o período é um conjunto de orações. Essa explicação, nesse conceito, ele não está totalmente errado, mas o período é muito mais do que um conjunto de orações, certo? Já a oração por si só é a frase ou a parte de uma frase que se estrutura em torno de um verbo. Então, oração é toda frase que possui um verbo. A frase, a gente viu que não precisa necessariamente ter verbos, possuir verbos, para poder ser uma frase. Um oi, um tchau, um tudo bom, um olá, podem ser exemplos de frases facilmente. Frase é um elemento comunicativo, então exprimir comunicação é uma frase. Oi, um ai é uma frase. Então, todos esses elementos são uma frase. Agora, oração não. Oração é restrito ao uso de verbos. Então, toda frase que tem um verbo, ela já é uma oração. De bom dia, como vai, já é uma oração, porque tem um verbo, certo? Então, a gente tem um primeiro exemplo aqui de uma oração, certo? E um período também. Vamos lá. Um grupo de cientistas criou uma ferramenta diferente, um videogame. Tá? Essa frase foi extraída de um trecho de um artigo publicado lá no jornal Folha de São Paulo, lá que falava sobre jogos de videogame e cérebro humano, certo? Então, um grupo de cientistas criou, a gente já achou o verbo aí, uma ferramenta diferente, um videogame. Então, período com uma forma verbal e uma oração. Então, eu tenho uma forma verbal, criou, e uma oração. Um grupo de cientistas criou uma ferramenta diferente, um videogame. Lembrando que a oração é a frase inteira, tá? Um grupo de cientistas criou uma ferramenta diferente, um videogame. Pode ver que termina com ponto final, tem substantivo, tem verbo, certo? Então, a oração ela é um elemento mais completo e o período se junta a ela, certo? Passando para o próximo exemplo, não fui à festa de aniversário de Júlia, eu estava muito gripado. Aí eu já tenho um período com duas formas verbais e duas orações. Por que eu tenho duas orações? A primeira oração, não fui à festa de aniversário de Júlia. Por que é uma oração? Tem um verbo. Eu estava muito gripado. Apesar das frases não estarem separadas, tá? Porque a gente tem uma vírgula aí, mas a vírgula ela não separa a frase por inteiro, porque a ideia ainda é a mesma. Eu estou falando da festa dela e explicando o porquê de eu não ter ido, certo? Então aí a frase ela é uma só, porém as orações são duas. Não fui à festa de aniversário de Júlia, eu estava muito gripado. Então eu tenho dois verbos, fui e estava, tá? Os dois, respectivamente, no passado. Não fui à festa de aniversário de Júlia, eu estava muito gripado. Então, e aí o período, por constituir duas orações, é um período, possui duas formas verbais, certo? E aí, ó, outro trecho retirado do artigo lá sobre videogame e cérebro humano. O jogo iWire
que significa fiação dos olhos em inglês, por enquanto, mapeie apenas a retina do camundongo, que tem alguns milhões de neurônios. Então, percebam que essa frase ela já é bem mais encorpada que as outras duas. Ela tem muito mais informações. E, ó, período com 3 formas verbais. Eu tenho o verbo significa, o verbo mapeia e o verbo tem, certo? E tenho muitas outras informações que constituem esse período e, respectivamente, constituem essas orações. Eu tenho 3 orações. O jogo Wai, que significa fiação dos olhos em inglês. Bom, mapeia apenas a retina do camundongo, bom, que tem alguns milhões de neurônios. Então, percebam aí que eu tenho 3 orações, gente. Para achar a oração, basta eu achar o verbo. Então, o jogo Wai, que significa a fiação dos olhos em inglês. Primeira oração. Por enquanto, mapeia apenas a retina do camundongo. Segunda oração. Que tem alguns milhões de neurônios. Terceira oração. Perceberam como é fácil identificar uma oração? Certo? Então, aí eu tenho o período com 3 formas verbais e 3 orações. Certo, gente? E, só rapidinho, explicar a diferença de período simples e período composto. Tá? A gente tem os períodos e as orações. Só que para ser constituído um período, ele tem uma característica de simples ou composto. Tá? O período simples é o período que é formado por apenas uma oração. Então, ele é o mais prático de todos, o mais básico de todos. Eu fui ao mercado hoje pela manhã. Só possui uma oração aí. Fui ao mercado hoje pela manhã. Nada mais do que isso. Certo? Fui ao mercado hoje pela manhã. Não tem muito o que dizer a respeito do período simples. Você identifica a partir do verbo. Um verbo ali, eu fui ao mercado hoje de manhã. Apenas uma oração. O período composto, não. É o período formado por mais de uma oração. Então, a última frase que eu li, ali que tinham 3 verbos, era o período composto. Tinham mais de uma oração naquele período. Certo? Então, aí, ó. Um exemplo de um período composto. Ela saiu cedo para o trabalho. Quando largou, foi caminhar pela beira-mar para aproveitar a bela tarde de sol. Então, percebam que aí eu tenho 4 verbos. Saiu, largou, caminhar, aproveitar. Certo? E podem ver que as orações elas estão bem caracterizadas e bem separadas. Ela saiu cedo para o trabalho. Primeira oração. Quando largou, foi caminhar pela beira-mar, segunda oração, para aproveitar a bela tarde de sol. Entenderam como... aliás, a frase ela possui 5 verbos. Desculpem aí. Mas o foi, caminhar, saiu, aproveitar e largou. Então, creio que vocês tenham conseguido compreender em relação ao período simples ao período composto, oração em período como um todo. Perceberam que não é uma coisa difícil, basta só nós lermos e identificarmos, certo? E aí percebam que os períodos, eles estão bem definidos e as orações estão bem separadas. Para eu identificar uma oração, basta apenas eu identificar o verbo. Então, se eu disser bom dia, eu só estou dizendo uma simples frase. Mas se eu disser bom dia, como você vai? Já é uma oração. Entendeu? Então, oração é determinado por verbo. Frase, não. E período é um conjunto, certo? De orações. Ok? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido, tá? Vejo vocês na próxima aula e foi um prazer.